O Estado. Ou é o Estado? Qual é a diferença do governo e do Estado nessa parada? Porque o governo... a gente tem que ter uma organização social. Porque as coisas não vão se organizar espontaneamente, né? A gente tem que ter a sociedade entrando em comum acordo sobre algumas coisas. E o governo... A governança não faz parte disso? O governo não são essas regras de comum acordo da sociedade? Pois então, assim, tem... Sim e não, porque tem algumas coisas paradoxais, né? Porque o governo... Eu sei que o Paulo Cogos já esteve aqui, né? Sim. Então, ele é o mestre do Ancapistão, é o imperador do Ancapistão. Mas então... É Cogos. Se tu não falar Cogos, ele fica puto. Ah, é? É que nem Urris. Tipo, nem o... Paulo Cogos. Cogos. Então, tem algumas coisas paradoxais, né? Porque o governo, ele, em teoria, ele deve resolver conflitos, mas ele deve defender a lei, mas a lei não se aplica a ele em vários casos. Sim. Então, não se aplica a ele quando ele se torna a forma de um Estado, como ele se torna uma máquina independente. Mas qual é a diferença para você entre Estado e governo? Sei que existe, mas qual, na sua definição, qual é a diferença? Para mim, o Estado ele é uma máquina, ele é um poder é uma máquina do poder público, que ela é organizada e ela é centralizada, tá ligado? É assim como eu vejo o Estado. Já o governo, ele é só as regras que a gente... chegou em comum acordo para mediar a sociedade. Para mim, o governo é isso. É a forma com que a gente encontrou de conviver. É o governo. Eu acho que isso tem que existir. São as regras, são as leis, são a religião. A religião faz parte disso porque ajuda, né? Antigamente, eu acho que é por isso que, inclusive, a religião existe. Porque a gente tem essa necessidade de ter alguma coisa que nos une, que nos dá... é assim que vai ser as coisas, tá ligado? E o governo e a religião são... Então tem que ter isso, tá ligado? Não dá pra só não ter essa parada. Pois então, assim, só voltando à resposta a pergunta sobre economia, se economista austríaco é ANCAP... Mas todo ANCAP gosta da economia austríaca. Todos eles, cara. Nenhum defende nenhum outro tipo. Ou tô falando merda? Não. Pode marcar aí o xizinho. Por exemplo, temos o filho do Milton Friedman, o David Friedman. Ele é ANCAP. Eu diria que ele segue bastante da escola austríaca, mas não apenas a escola austríaca. E o neto dele também, que é o Patrick Friedman, que, por sinal, tem uma iniciativa bem interessante de construir cidades flotantes. Aquela Seasteading. E se a gente fosse morar no mar? O Rafael falou sobre isso aí, ele soltou uma frase que se tornou meme aqui no Flow, que ele falou, gente, e se a gente fosse morar no mar? Aí ele ficou engraçado. Mas voltando à parte da economia, então quando a gente entende que, primeiro, o governo é ineficiente por definição. Então, tudo que ele faz, ele acaba destruindo riqueza. Vários serviços, outra justificativa econômica para o governo. Se tal e tal serviço só podem ser providos pelo governo. É aquela história do bem público. Bens públicos precisam do governo para serem fornecidos. Mas se a gente for ver e analisar minuciosamente, no fim das contas, não existe bem público. E essa é uma das maiores falácias e mais difíceis de refutar. E os austríacos conseguiram fazer isso ao longo dos anos. Que no fim das contas não existe bem público. Por exemplo... Para mim, eu acho difícil conceber essa não existência do bem público. Porque eu sei que existem coisas no mundo que não me pertencem, que seria ridículo eu falar que é meu, tá ligado? Eu não vou chegar no Monte Everest, tá ligado? Esse monte aqui é meu, me pertence. Minha propriedade privada, é ridículo. Então, se ele não me pertence, a quem ele pertence? Hoje parece, mas existem áreas e montanhas que têm donos também, que têm propriedade privada. Sim, então, sim. Não, mas a existência da propriedade privada não exclui a existência da pública, na minha cabeça. Como hoje a gente está concebido, não. Não. É que, tipo, o que não é... Qual é o nome que a gente dá pra uma terra que não é de ninguém? Que não é... A gente não considera propriedade privada. O que é aquilo? De quem aquilo pertence?
De ninguém. De ninguém, Claro, certo? não foi conquistada ainda. Sim, então de certa forma... No inglês a palavra é o homestead. Aham. Não foi homestead. Então, digamos, algo que não tem nenhuma propriedade, ou uma terra, ou um bem, alguma coisa, não foi homestead ainda. Então não foi conquistado, talvez seja a palavra. Entendi. Então é algo neutro, não é de ninguém. Não é... é que sabe qual que é a parada? É que, tipo, existem certas coisas que seria ridículo alguém, tipo, falar que é propriedade privada, como um grande lago que 1 milhão de pessoas... Tipo, como que alguém conquista alguma coisa que todo mundo tá usando, tá ligado? Claro, é que uma coisa é a gente partir do que nós temos hoje para uma sociedade, vamos nos tornar Totalmente ANCAPs. sem porra nenhuma. Cara, não é assim que funciona. E talvez aí tenha uma divergência minha com muitos ANCAPs. Alguns diriam que eu sou o gradualista. Porque, Que eu acho que é o mais sensato, diga-se de passagem. Eu não sei, acho que sim, mas da maneira que eu vejo é o seguinte. Primeiro, o governo, ele eticamente é imoral. Pra mim é injustificável, eticamente. Imposto, sim, é roubo, não tem como você não dizer que não é roubo. Pode usar qualquer contorcionismo verbal, argumentativo, cara, é roubo. Até a Receita Federal diz que é roubo. Tem um paper da Receita lá que ela chega dizendo que é o equivalente moral ao roubo. Por que é? Então, isso do ponto de vista ético. Do ponto de vista econômico, o governo também só faz porcaria. Então, desperdiça recurso, dilapida, nem falando de corrupção. Você diria isso de todos os governos? Por exemplo, países Claro. como Dinamarca, por exemplo. Claro. Essa é uma comparação muito boa, porque muito se fala, não, mas a Dinamarca, olha como funciona tudo bem lá, o governo lá funciona, dizem até os países escandinavos são socialistas, que é uma baboseira, mas a comparação correta não é governos com governos, mas sim governo do país com iniciativa privada naquele país. Entendo. Essa é a maneira correta de se comparar. Claro que se a gente for ver governo do Japão e outros governos são muito menos corruptos que os nossos. Acho que sim. Mas a comparação correta em termos de eficiência é com o próprio país, iniciativa privada e o governo, não governo entre países. Mas só voltando então a minha forma ao meu ancapismo, eu não acredito naquela forma, cara, foda-se tudo, vamos apertar um botão. Se pudesse apertar um botão, vamos abolir o Estado agora. Não, pra mim não é assim que funciona. Por quê? Por que você acha que aconteceria se abolisse o Estado de um dia pro... Caos. Caos. Claro. Pleno, total. No mundo real, caos. Mas eu acho né? que pra qualquer pessoa Claro. que tenha um mínimo de bom senso, essa é a resposta óbvia, né? Tipo, do nada você tem toda uma estrutura que ordena o convívio social e do nada você tira isso e espera que as pessoas magicamente se reorganizem de uma forma melhor organicamente. Isso não acontece. Por mais que funcione precariamente, se simplesmente acabar essa noite pro dia, por exemplo, vamos fechar o SUS agora, fechou o SUS. Porra, Fodeu. é horrível, Sim. mas seria pior ainda fechado da noite pro dia. Então, pra mim, cara, assim, a forma que eu vejo é, quanto menos Estado, melhor. Quanto menos... Aí sim. Qual é o debate filosófico? Para o ANCAP é zero. Mas, na prática, cara, foda-se. Tem que diminuir, pronto. É menos Estado, é tirar do petróleo, é tirar do aço, não tem mais, minério de ferro saiu, mas quanto mais sair. E, inclusive, e sobretudo, saúde e educação também. Porque isso é uma... Eu vejo muitos liberais, inclusive amigos meus que estão na política, o Estado deve cuidar da saúde, educação e segurança pública. São serviços essenciais. O Estado faz tanta coisa, só faz coisa errada. Vamos botar os serviços não essenciais na mão dele. Vai fabricar chiclete, mas não cuidar de hospital, pô. Olha só, que tem gente morrendo aí, cara. Ou educação, então. Mas eu acho que o caminho é ir nessa direção. É retirar o Estado, é desestatizar, é permitir a liberdade de concorrência, porque esse é um grande problema. Muitas vezes não é nem apenas que o Estado está provendo um serviço, mas que ele provê um serviço e impede que haja concorrência. Então, você tem uma ideia genial para o serviço de saneamento. Cara, não pode, isso é o Estado, é a cidade que faz. Isso é horrível, isso é uma merda. Então, pra mim Vem o Uber aqui revolucionar, ajudar milhões de pessoas, dar emprego pra todo mundo. Não. Tem que ser o táxi porque a gente falou que tem que ser. Tá ligado? E o mais bacana da iniciativa privada e dos indivíduos por meio do empreendedorismo é que as soluções que vão sendo encontradas a gente não consegue prever, cara. O Uber é um exemplo disso, cara. Sim. Pô, o Waze, cara.
o que o Waze fez pelo trânsito, nenhum governo conseguiu fazer até hoje. Sim, eu concordo plenamente. Pra mim é tipo, uma coisa é você ter um Estado que é como se fosse um grande computador com 1 milhão de processadores focado em solucionar um problema. E outra coisa é você ter vários grandes microprocessadores espalhados pelo mundo tentando solucionar todos os problemas possíveis. Pra mim, essa é a diferença. É você colocar no indivíduo a responsabilidade de tornar real o mundo melhor e não colocar num aglomerado que é burro, de certa forma, porque ele é muito monolítico. Você está invocando o argumento do Hayek, quase, da questão do até tossiu aqui. do Hayek, com a questão do planejamento central, que ele dizia que o problema do socialismo é fundamentalmente um de conhecimento, porque o conhecimento ele está disperso e nenhum grupo de pessoas ou um grupelho ou um grupo maior de pessoas numa entidade centralizada vai conseguir resolver todos os problemas da sociedade porque esse conhecimento está disperso. E mais ainda, o conhecimento não apenas não está disperso, como ele não está criado ainda, porque ele vai sendo descoberto, novas informações vão surgindo. Então, não é nem apenas um problema de capacidade de processamento, mas é porque a informação não está dada ainda. Então, esse era o ponto do Hayek, a questão a pretensão do conhecimento, the pretense of knowledge, que era a crítica dele com relação ao socialismo, porque ia falhar. E a crítica do Mises, que eu acho que até vai mais na raiz do problema, é mais objetiva, e a do Hayek complementa, é que no mundo em que a propriedade é totalmente estatizada, onde não há propriedade privada, é impossível surgirem preços. Então você não consegue surgir preços, porque você não tem trocas, ninguém é dono de nada, aí não surgem preços, sem ter preço você não consegue organizar a sociedade, você não consegue decidir quanto produzir, para quem produzir, onde produzir, o que produzir, e aí é o caos total. Essa era a teoria da impossibilidade do cálculo econômico. Então, qualquer socialista que ouviu esse trecho do podcast agora devia deixar de ser socialista. Porque isso que a gente tá falando é óbvio. É tipo, mano, não vai funcionar. É você achar que todo o conhecimento que Deus distribuiu na Terra tá no bando de burocrata e que eles vão chegar na melhor solução porque eles são foda ou alguma coisa. Porque eles pensam no bem comum. Não, o próprio Lenin teve que deixar de lado o socialismo, porque logo quando eles tomaram a Rússia na Revolução Russa, acho que foi em 1921, se eu não me engano, ou 23, eu me esqueci o nome do plano agora, mas foi um novo plano, porque eles se deram conta que o que eles tinham implementado, que era nenhuma propriedade privada, estava um caos total. Então eles falaram, cara, vamos voltar um pouquinho de mercado aqui, senão vai foder, a gente vai ter que ir embora daqui. Então, mas sendo pragmático, para mim a minha visão e postura política é, cara, quanto menos Estado, melhor. Podemos filosoficamente debater quanto, mas na prática,